Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vai começar mais um giro de notícias para a gente falar aqui as principais notícias sobre o nosso Vascão. E claro, né, o noticiário vascaíno só tem um tema: eleição. Só se fala em eleição no Vasco da Gama e a expectativa, né, a tendência é que a semana toda a gente seja pautado aí por eleição. É o assunto do momento, é o que o torcedor está curioso para saber o que vai acontecer e a cada momento também tem uma novidade. A nova novidade é que eleição marcada, uma nova eleição está marcada para o próximo sábado e será online. Então a gente vai explicar aqui os acontecimentos para você ficar por dentro aí do que está acontecendo no Vasco da Gama. Então, antes de rodar a vinheta, deixa aí o like, se inscreva aqui no canal, sua inscrição é muito importante e o seu like também. Rodou a vinheta. Bom, vamos lá. A terça-feira, começou movimentada no Vasco aí no assunto eleição. Tivemos hoje duas coisas muito importantes antes do almoço, né? Ali na parte da manhã no Vasco da Gama. A convocação da nova eleição feita pelo Mussa e também uma entrevista coletiva do Alexandre Campelo dando aí a sua versão sobre as eleições do Vasco da Gama. Então vamos começar aqui pelo assunto nova eleição, nova votação, né? Dessa vez online. O presidente da Assembleia Geral, o Mussa, convocou para o dia 14 de novembro, de forma online, a eleição do Vasco da Gama, que vai acontecer também no calabouço. É uma eleição híbrida, porque o sócio pode votar também presencialmente, mas lá no calabouço, onde vai ser um local de votação presencial, a votação será feita de maneira online, né? Será feita num computador, será disponibilizados lá computadores para o sócio poder votar. Então é uma eleição 100% digital, 100% online, não vai ter papelzinho, não vai ter depósito de voto na urna, tudo vai ser de forma digital, de forma online. É claro que isso está causando aí muita discordância entre os concorrentes, entre também apoiadores de chapas diferentes. Isso aí está dando muito o que falar. Mas de toda forma está convocado para o próximo sábado aí o novo pleito do Vasco da Gama para conhecer o seu novo presidente. Um dos pontos que mais causa discórdia entre as chapas é a questão de quem vai organizar essa eleição, né? A empresa escolhida pelo Mussa é a Eleja Online, mas o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, por exemplo, não aceita a Eleja Online como organizadora da eleição. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui um trecho onde o Alexandre Campelo fala sobre isso na coletiva que ele deu hoje. E a eleição do último sábado, Juninho? Aquela eleição então não valeu de nada? O que vai acontecer? Bom, ninguém pode afirmar nada, eu realmente não sei. No momento, oficialmente a eleição que vai valer é a próxima eleição, do sábado, por conta da última decisão judicial, né? A liminar que cassou a outra liminar. Então, no momento, o que vai valer é a próxima eleição, a eleição do sábado, né? É o que diz a decisão judicial. Mas, até lá, pode acontecer, por exemplo, do Levenciano, que é um interessado, né? Ele foi o mais votado da última eleição, ele pode tentar na justiça interromper essa próxima eleição, né, do sábado, tentar evitar com que ela aconteça, pode tentar conseguir uma liminar que garanta a eleição que ele foi o mais votado como a eleição que vale. Então muita coisa pode acontecer até sábado, né? Hoje ainda é terça-feira. O Levenciano, ontem numa coletiva que ele deu, ele disse que entraria na justiça para reconhecer a sua vitória. Então tem muita coisa para rolar. Uma coisa que vai ser decidida na justiça, né? Não tem como. Acho que a gente pode afirmar isso com toda certeza. Vai ser uma guerra de liminares, uma guerra na justiça para definir aí o novo presidente do Vasco da Gama. Mas voltando aqui ao assunto eleição online para o próximo dia 14, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, deu uma coletiva hoje pela manhã e explicou por que ele não aceita a Eleja Online como a organizadora dessa eleição. A ação do presidente Mussa para uma eleição online, exclusivamente online, no próximo sábado, dia 14, e eu já quero deixar claro que o clube vai obedecer
as decisões judiciais, desde que sejam cumpridas as normas do Estatuto. Então, o clube não aceita a Eleja Online como a empresa que irá promover essa eleição, porque entende que ela não passou pela avaliação do clube, o clube não avaliou o orçamento, não avaliou a proposta. Mais do que isso, no nosso entendimento, existe um conflito de interesses, um claro conflito de interesses, a partir do momento que essa empresa foi contratada lá atrás, na Assembleia Geral Extraordinária, não foi o clube que pagou, e, portanto, eu acho que isso por si só já tira a isenção, né? Não é possível se realizar um processo eleitoral em que um dos participantes, uma das chapas, é quem paga a empresa que realiza o pleito. Então, o clube não aceita, o clube está pronto para fazer aquilo que determina a lei, dentro, obviamente, da legalidade. Nessa coletiva, o Alexandre Campelo também afirmou que não vai participar de uma nova eleição no Vasco da Gama, não vai participar de um outro processo eleitoral. Ele não reconheceu o último pleito como válido também. Na coletiva ele disse que o Vasco respeita as decisões judiciais e que ele respeita as decisões judiciais. Então ele respeitou a decisão judicial que convocou a eleição, né? Assim como respeitou a decisão judicial que suspendia a eleição. E agora, para essa nova eleição, ele não vai participar, ele disse que está fora. Então a gente pode afirmar aqui que Alexandre Campelo não será mais o presidente do Vasco em 2021, já que ele não vai se candidatar em nenhuma outra eleição, caso tenha, se essa online não valer também tiver outra, depois remarcada, enfim. O Alexandre Campelo não vai mais se candidatar em nenhuma eleição do Vasco da Gama. Aliás, além do Alexandre Campelo, o Leven também, ontem na coletiva dele, ele já disse que não participaria, né, dessa eleição, de nenhuma outra eleição que tivesse, que para ele a eleição que valeu foi a do último sábado, ele vai lutar para reconhecer isso. Então o Leven também não vai participar dessa eleição do próximo sábado. E o Sérgio Frias é o único dos candidatos, né, que reconhece o Levenciano como vencedor da eleição. Então o Sérgio Frias também não vai participar dessa eleição do próximo sábado. Para ele, a eleição já acabou no sábado passado. Então, neste momento, a gente tem a seguinte situação. O Frias reconhece o Leven como vencedor, o Leven se reconhece como vencedor, o Alexandre Campelo informou que não vai participar da próxima eleição. Então, no sábado, teremos aí provavelmente apenas dois postulantes na eleição a presidente do Vasco da Gama, o Júlio Brandt e o Jorge Salgado. Eles vão aí disputar esses votos online no próximo sábado. Inclusive, vamos colocar aqui o que o Jorge Salgado comentou sobre isso, sobre as decisões judiciais, sobre como foi o pleito do último sábado, a versão também de Jorge Salgado, que vai disputar no próximo sábado aí com o Júlio Brandt. Vascaínos e vascaínas, então, vou fazer um breve relato dos últimos acontecimentos. Sexta-feira fomos surpreendidos por uma decisão liminar em que deveríamos comparecer no dia seguinte para a votação. Conseguimos nos mobilizar, foi muito difícil, foi muito complicado, a gente, através de muito trabalho da Mais Vasco, do pessoal todo, comparecemos no dia marcado para a eleição e lá ficamos até 8 horas da noite. Quando foi 8 horas da noite, houve uma decisão também judicial suspendendo a eleição. A partir daquele momento discutimos o que fazer e resolvemos então nos retirar de São Januário. Para minha surpresa, no dia seguinte, quando eu comecei a me informar a respeito da eleição do dia anterior, eu vi que havia tido uma contagem dos votos. Essa contagem, ela se deu mais ou menos a partir de 2 horas da manhã. O Vasco estava sem luz e não havia nenhum tipo de fiscalização das chapas que se retiraram. Então, a gente pode imaginar um processo totalmente irregular. Agora, é importante dizer o seguinte: a nossa chapa Mais Vasco sempre perseguiu a legalidade. A gente sempre cumpre as decisões
judiciais. A gente sempre atua dentro da legalidade, dentro da conformidade. Então, provavelmente vai ter uma eleição no sábado. Nós vamos comparecer. Qualquer que seja a regra dessa eleição, se a justiça assim determinar, nós vamos comparecer para ganhar a eleição. A gente tem certeza que a gente ganha essa eleição. Tá aí o Jorge Salgado, e o Brant, ele também ontem tinha se manifestado nas redes sociais, né? E hoje ele vai dar uma entrevista coletiva às 3 da tarde. Então vou colocar o trecho aqui que o Brant meio que convoca ali para uma eleição online, né? Ontem e hoje ele vai também dar uma coletiva explicando as suas versões dos fatos. Meus amigos vascaínos e vascaínas, é lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição vai ser convocada às 8 da noite para acontecer no dia seguinte. Você que queria votar não teve esse direito. Ao longo da semana, nós vamos falar cada detalhe do que aconteceu e colocar os pingos nos is. Falar a verdade para você, contar exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer na eleição de verdade no dia 14. E é isso, meu amigo. Muita confusão aí na eleição do Vasco da Gama, e o que a gente tem neste momento, eu sempre deixo claro aqui nos vídeos, né? Eu falo neste momento, porque é como o slogan da Band News FM, né? Em 10 segundos tudo pode mudar, e no Vasco é assim, em 10 segundos tudo muda. Então neste momento, o que a gente tem é uma eleição online, uma nova eleição marcada para o próximo dia 14, com o sócio pode ali se cadastrar na empresa, votar da sua casa ou ir até o calabouço e votar lá nos computadores que estarão disponíveis no calabouço. Neste momento é isso, teremos uma nova eleição no sábado, dia 14, onde só Júlio Brant e Jorge Salgado confirmaram participação até este momento. E é isso, provavelmente teremos aí uma disputa acirrada também judicialmente, e a eleição do Vasco aí, tá essa confusão. Enquanto isso, meu amigo, o time tá lá na zona de rebaixamento, em 18º, e a gente praticamente não fala mais de futebol, né? Já notaram isso? Aí na última semana a gente praticamente não falou de futebol. Até o jogo contra o Palmeiras passou meio despercebido. E o Vasco, infelizmente, se afundando na zona do rebaixamento. É isso. Tamo junto. Um abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima.